Deixou uma pessoa morta e 6 feridas em Campina Grande. A estrutura de uma escola que estava em construção desabou, na verdade, uma quadra poliesportiva, não é? 4 trabalhadores continuam internados no Hospital de Trauma em Campina Grande. O Ministério Público do Trabalho abriu um procedimento para investigar o que foi que aconteceu. Um erro estrutural, foi um caso fortuito, um caso de força maior. O que é que houve? O que é que houve? Vamos ver. O acidente foi na construção de um ginásio de esportes anexo à Escola Estadual Argemiro de Figueiredo, o Polivalente, na Avenida Eupídio de Almeida, no bairro do Catolé. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 2 horas da tarde para retirar as vítimas dos escombros. A gente encontrou já as vítimas no chão, onde começamos o atendimento. Infelizmente, uma já estava em óbito no local. Um médico do SAMU confirmou esse óbito e nós agilizamos o atendimento das outras vítimas para conduzir ao Hospital de Traumas. Tinha umas levemente presas, né? Com alguns escombros por cima de alguns membros, mas a gente logrou êxito e conseguiu tirá-las. Com o desabamento de parte da estrutura, 7 operários foram atingidos. Entre eles estava o mestre de obras, Paulo Alves de Azevedo, de 63 anos, que morreu no local. Um vídeo gravado por moradores mostra o desespero do filho da vítima, um agente de trânsito, ao receber a notícia da morte do pai. O pai tá morto. O pai tá morto. Ele tá onde? Equipes do SAMU prestaram socorro aos feridos. As vítimas foram trazidas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Dos 6 operários, 2 já receberam alta e 4 permanecem internados aqui na unidade. 3 deles aguardando cirurgia. A gente tem 2 pacientes que estão em observação, estão internados em observação. Um com trauma de contuso de costela e um com uma fratura de bacia de caráter conservador. Teve um paciente que precisou ir para o bloco cirúrgico de emergência, que teve uma fratura exposta de tornozelo, já foi operado, está aguardando a recuperação para segundo tempo posterior. E outro paciente aguardando cirurgia para uma fratura de tíbia. Todos estáveis, todos fora de perigo no momento. Agora não há nenhuma informação com relação à previsão de alta desses outros pacientes, já que aguardam essas cirurgias. É isso, a gente tem um sistema de cirurgias que a gente faz cirurgias eletivas, essas cirurgias que entram pela emergência. Eles vão entrar no nosso mapa de cirurgias e são feitas as cirurgias necessárias. Então não tem como dar uma previsão exata de alta, não. Entre os feridos está seu José Martinho, que teve uma fratura no pé direito. Ainda abalado com o acidente, ele relembra o desespero que passou ao ver o colega de trabalho morto. Quando eu vi a estrutura balançando, eu fiz carreira para um canto mais próximo que teve para me fazer a saída, né? Mas veio tudo à tona, aí quando derrubou tudo. Até provava o encarregado meu passou até na minha frente. Mas felizmente quando eu vi aquela cena lá, eu já vi como ele tivesse morto já, que felizmente foi uma coisa ali que a gente nem esperava direito ali. Mas, graças a Deus, eu estou aqui, né, para contar o que aconteceu aí, né? O ginásio estava sendo construído pela empresa Arco Construções, que presta serviços à Superintendência de Obras da Paraíba, a Suplan, que está acompanhando o caso. Infelizmente teve a perca de um dos colaboradores da gente, uma pessoa que era condutora do processo, mestre de obra. E infelizmente ele veio a óbito por uma ação que já foi colocada por mim, por uma ruína da estrutura ocasionada possivelmente por uma ação de uma carga que veio de uma das terças da estrutura, causando a ruína dessas tesouras, das vigas, e várias vigas caíram de cima da estrutura dos pilares e consequentemente geraram esse transtorno gigante que a gente está vivenciando aqui nesse momento. A construtora informou que enviou uma equipe de engenheiros para averiguar o que ocasionou o acidente e disse ainda que está prestando assistência às vítimas e familiares. No momento do acidente não havia estudantes na escola.
Mas a gerente da 3ª Regional de Ensino afirma que a construção não oferecia nenhum risco aos alunos. Não havia aula no momento, né, porque nas quartas-feiras, nesse período híbrido, não ocorrem aulas nas escolas estaduais, né, devido aos protocolos, né, toda a organização do ensino híbrido. E lá também não ocorre nenhum risco, né? Então isso aí foi algo que ocorreu que tecnicamente eu não tenho como explicar, considerando que é mais relacionado à questão de engenharia civil, né? Mas é isso, não levou nenhum perigo nem a funcionários, né? Nem a pessoas, porque fica numa parte, digamos, nos fundos, né? Que é uma escola que tem um terreno enorme e a construção foi justamente nesse terreno que não tem salas próximas. O Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito para investigar se houve irregularidades na construção. Assim que soubemos desse grave acidente que vitimou esses trabalhadores, nós determinamos a abertura de um procedimento de investigação para apurar com precisão as circunstâncias em que se deu esse lamentável episódio, bem como promover as responsabilidades em virtude do descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. É preciso ter em conta que a saúde e a segurança do trabalhador são direitos fundamentais assegurados pela própria Constituição Federal e devem ser necessariamente respeitados. Não se pode admitir que um trabalhador saia de casa para ganhar a vida, provendo o sustento da sua família, e acabe ocorrendo justamente o contrário. Ele perca a vida em virtude do descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. O Ministério Público do Trabalho estará atento a essas situações para que esses direitos fundamentais sejam realmente respeitados. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. Pessoal, eu conversei com um amigo que é engenheiro estrutural, ele não deu uma opinião sobre isso. Ele disse, eu não posso falar, que nem estava lá, mas ele me explicou mais ou menos essas obras de hoje, como acontece. Eu ouvi falar de Lego, aquele que criança gosta, até adulto também, né? Tudo encaixa. Hoje, tudo é pré-moldado, né? Tudo encaixa, então tem que ter um cálculo muito bem feito para a estrutura não ceder e não tombar para um lado nem para o outro, né? Então vamos aguardar aí, não vamos esquecer isso também. Houve uma falha, aí não tem como, né? Se tem um cálculo, tem engenheiro, foi calculado e a obra cedeu, foi fadiga de material, não é possível, tudo novo, eu não acredito que tenha sido algo com relação à produção, não. Tudo zero bala, né? Aí tá complexa a coisa aí, né? Segundo relatos da vítima, que nós entrevistamos, a obra pendeu, né? Ele disse que tremeu. É estranho. Vamos aguardar. Temos 30 dias, mais 30, para a gente receber esse laudo, né? Tem que receber. Ô Dayana, a documentação estava toda em ordem dessa obra? Eu vi um comentário que não estava, ou estava, mas tinha alvará, tinha tudo em ordem, estava tudo, o CREA tinha assinado, porque o CREA, quando o engenheiro vai propor uma obra, não é? Ele é contratado, tudo que ele faz, os cálculos, a planta, é enviada para o CREA. O CREA é ciente disso, né? Então vamos aguardar aí. O CREA também deve mandar aí também engenheiros, não é? Porque a coisa... Daya, depois tu procura saber aquele prédio que desabou ali atrás do Hospital Memorial São Francisco. Se já tem um laudo também aqui. Que aqui no Brasil, como eu disse, muitos apostam no esquecimento. O corpo do mestre de obras, Paulo Alves Azevedo, foi velado e sepultado em Campina Grande. Vamos acompanhar. Paulo Alves Azevedo, de 60 anos, foi sepultado por volta das 4 horas da tarde no cemitério Campo Santo, Parque da Paz. Durante toda a madrugada e manhã dessa quinta-feira, o corpo dele foi velado na Igreja Santa Luzia, na rua Santa Luzia, no bairro do Pedregal. Uma igreja que, inclusive, de acordo com familiares, foi uma edificação que ele ajudou a construir há cerca de 30 anos. Foi uma cerimônia muito triste, familiares
estavam muito abalados com toda a situação, não quiseram inclusive gravar a entrevista, mas autoridades, políticos estiveram prestando essa última homenagem ao seu Paulo nesse velório que aconteceu no bairro do Pedregal. Seu Paulo deixa a esposa e 5 filhos. Diego Almeida para a TV Arapuã. Mas olha, é um choque tremendo, viu? Para o filho, né? E ainda falando sobre o acidente de trabalho, até então, o procurador do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, doutor Eduardo Varandas, esteve reunido com representante da obra na BR-230, onde um trabalhador morreu após ser soterrado. Acompanhe. A gente requisitou várias auditorias e a auditoria da SRT determinou o embargo da obra. Segundo a auditoria realizada pela perícia técnica do Ministério Público da União, verificou que não havia o escoramento adequado da vala a fim de evitar eventual soterramento, que foi o que lamentavelmente ocorreu. Isso é um ponto extremamente grave, detectado pela perícia, e que o Ministério Público está aprofundando as investigações. Nós já ouvimos o representante do Exército, ouvimos também um representante da empresa, requisitamos uma série de documentos da empresa para verificar as conformidades, mas já há no procedimento indícios que eu reputo graves e vamos aprofundar a investigação para evitar uma conclusão precipitada. Neste caso, a empresa é uma terceirizada e cabia a ela ou a engenharia do Exército a fazer esse tipo de acompanhamento? Os dois, na verdade. A empresa, como empregadora originária, tem a obrigação de manter o meio ambiente de trabalho seguro. E o Exército, como contratante, tem a obrigação de fiscalizar e assegurar o cumprimento dessas normas. O Exército informou ao Ministério Público que abriu um procedimento administrativo para averiguar, mas, paralelamente, nós vamos continuar com a nossa investigação para apurar as responsabilidades e denunciar a justiça, se for o caso. Tem sido uma preocupação enorme por parte das autoridades, que as pessoas não cumprem as normas que, se tivessem sido cumpridas, não teria acontecido o que aconteceu na BR, agora recentemente em Campina, né? Segundo organizações internacionais, o Brasil é um dos 4 países no mundo onde ocorrem mais acidentes de trabalho. E dentro das atividades no Brasil, as mais vulneráveis, ou seja, onde há mais acidentes de trabalho, é a construção civil. Isso decorre da não observância das normas de saúde e segurança no trabalho, do não fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual, da não observação de planos de prevenção de riscos como o PPRA ou o PCMAT. Então, é lamentável que vidas humanas sejam ceifadas no trabalho, um elemento que deveria trazer dignidade ao trabalhador e não sua morte. Neste caso específico da BR, o senhor já determinou um prazo para a conclusão das investigações? A gente não determinou um prazo específico porque a gente ainda está numa fase muito preliminar e verificando todas as providências que devem ser tomadas. Mas eu acredito que em 60 dias a gente já terá cumprido e já terá tido uma conclusão definitiva sobre o caso. Os indícios são graves. Pessoal, vamos começar eu quero comentar um pouco sobre o acidente da BR-230. Eu estou muito surpreso, eu fui militar por 1 ano e pouco, né, como conscrito, e a gente tem uma noção de como o Exército é organizado. Por isso que eu estou surpreso com esse acidente que aconteceu aqui na BR-230, onde o Exército, o grupamento, né, estava supervisionando. Na verdade, quem estava realizando era essa empresa privada. O Exército, aqui o Josemar foi também, o Firmino, o Erivelto, sabe? Você lá no Exército, eles têm um cuidado muito grande, mas é cuidado mesmo. Com tudo que a gente faz, somente de acidente, o manuseio com as armas, aqueles procedimentos de segurança para evitar um tiro acidental. Não entendi muito bem o que foi, porque, olha, não era uma obra, na verdade não é uma obra assim que demanda altíssima tecnologia. Aí dá para ver que o escoramento aí, ó, é de a olho nu e compensado, sei lá, não é aquela coisa bem robusta. Claro que a perícia vai dizer, mas dá para ver aí, e o Exército está
tem que dar uma explicação muito forte sobre isso, viu? A gente tem o maior carinho e respeito pelo Exército, mas, sinceramente, aí a coisa não ficou bem explicada, não. Essa é ponto 1. A de Campina Grande, sinceramente, como é que uma obra começando do zero, tudo é calculado, é planejado, o terreno, o solo, se a estaca vai aguentar o peso, toda obra ela tem uma margem de, não é, isso aí todo prédio balança, que a gente que não nota, mas tem uma margem de, eu assisti uma reportagem ontem em Dubai, que tem um prédio lá que é alto, que tem um pêndulo no meio, para quando for para um lado, o pêndulo vai para o outro, porque o prédio tem que ceder mesmo, senão ele tora geral, o outro tem mola, a gente nem sabe disso, né? Pois bem, o que houve aí? Porque hoje tem a categoria, em toda obra tem, e é obrigatório, do técnico em segurança do trabalho. A função dele é fiscalizar, desde o início da obra até o término do dia, as EPI, que é o quê? Capacete, cinto, roupa, bota, se algo está errado. A função dele é essa, só está lá averiguando. Onde foi que houve a falha aí? Onde foi? Houve uma falha. Não vou dizer que não foi um caso fortuito, não foi um caso de força maior. O caso de força maior é algo que o ser humano não domina. Dá um exemplo, uma tempestade, um vendaval, algo que a natureza impõe ao homem um revés, né? Uma chuva de granizo, tal. Não houve. Caso fortuito, aí também eu não vejo. É quando o homem indiretamente age de uma forma que não pode contornar. Não vejo essa situação aí também. Bom, aí houve uma falha, não é? Meus amigos, minhas amigas, um homem foi encontrado morto na cidade de Capim de Mamãe.